Quem é o anticristo? Seria essa uma pergunta de milhões? Né? É uma indagação que eu estou falando. Porque, na verdade, quando você coloca lá na internet quem é o anticristo, vocês vão ver cada coisa. Cada coisa. Tem até um vídeo falando bem assim, sabia que você pode ser o anticristo? Então, são muitas elucubrações, muitos pensamentos, muitas vertentes, né? Quem vai saber responder isso? Então, no meu entendimento, naquilo que eu estudei, não é possível a gente determinar quem é o anticristo, mas é possível a gente entender as suas características, para que a gente possa reconhecer quem é o anticristo. E aí, primeiramente, né, qual que é o significado da palavra anticristo? Significa um Cristo substituto ou um Cristo rival. E aí, em 2 Tessalonicenses 2,4, acho que os irmãos não estão conseguindo ver. Eu vou até chegar aqui para o púlpito para cá. Onde fica melhor? Para cá? Pode ser? Deu agora? O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. E aí a gente vê que é uma manifestação clara do diabo, né? Satanás. Quem quer parecer Deus? Quem quer ser semelhante a Deus? Tá bom. Quem quer ser semelhante a Deus? Quem é o imitador? Então, na verdade, ele se coloca como opositor e como imitador. Ele vai se opor a tudo aquilo que ele vai se opor e se levantar contra tudo aquilo que representa, ou que se chama Deus, ou que se adora. E aí a gente vai ver que uma das características do anticristo é que ele vai requerer adoração para si próprio. Né? Ele vai se assentar no templo de Deus e vai dizer que é Deus. E a gente já viu isso acontecer lá com Lúcifer, né? Na queda de Lúcifer, a gente vê que ele faz justamente isso. Ele quer ser adorado como Deus. E aí, qualquer semelhança é isso mesmo. Né? O anticristo é uma manifestação de Satanás. E aí, a verdade prática dessa lição, porque na verdade também é uma lição antiga da EBD, e é engraçado a gente pensar nisso, que é uma lição de 2004. Nós estamos em 2024 e é tão atual. É tão atual. Né? A gente vai ver que realmente se aplica aos dias que nós estamos vivendo hoje. Então, a verdade prática diz o seguinte, que somente uma igreja cheia do Espírito Santo poderá resistir ao espírito do anticristo, que está em operação no mundo. E aí a gente tem que entender que o espírito do anticristo já está em operação no mundo. Não significa que a gente já tem uma figura, uma pessoa que representa o espírito do anticristo, né? o anticristo em si, mas o espírito dele já se manifesta. E a gente pode perceber isso em várias e várias situações, né? Que há essa influência. A própria Bíblia diz que Satanás é o príncipe deste mundo. Então a gente vê que o mundo está sendo preparado para a chegada do anticristo. O Fábio fez uma ministração muito importante na quarta-feira passada, falando sobre a formação de um só governo. Né? Ele falou como que está dando as estruturas e como que as coisas estão caminhando para isso. Um só governo. E aí a gente entende que o líder mundial desse governo vai ser o anticristo. Né? O mundo está se preparando para isso. E aí, nada mais vem de encontro assim, a palavra de Deus com um tema que será trabalhado nesse ano na nossa igreja, que é a revitalização. É justamente isso que nós buscamos ser, uma igreja cheia do Espírito Santo. Então, vamos trabalhar a revitalização na nossa igreja no ano de 2024, voltando às origens, voltando às nossas raízes, né? Revivendo aquilo que estava morto, aquilo que a gente deixou de acreditar, os nossos princípios, as nossas bases fundamentais, as bases cristãs. E assim, seremos uma igreja cheia do Espírito Santo, em nome de Jesus, é assim que eu creio. Né? E assim resistiremos ao espírito do anticristo que já está atuando no mundo. Né? Precisamos ser uma igreja forte, uma igreja fortalecida em Cristo. Apocalipse 13, de 1 a 8, nos diz o seguinte, que existem dois agentes, né? São chamadas de duas bestas, usadas pelo dragão para atacar a igreja. E o dragão, nesse capítulo de Apocalipse, representa o próprio Satanás.
Então, a gente vai ver duas bestas que são usadas como instrumentos de Satanás para atacar a igreja. A primeira é um monstro horrível, que representa a mão de Satanás, né? O poder físico, o poder perseguidor operando em e por meio das nações e governantes deste mundo. Então, a gente já pode ver características em vários governos da ação do anticristo. A gente consegue ver isso. E ele vai vir representando o seu poder militar, né? Seu poder militar e político. E a segunda besta, ela vai vir disfarçada. Ela representa a mente de Satanás, que significam as religiões e filosofias falsas deste mundo. E aí a gente vê que é tão assim, verdade, que chega a nos assustar. Às vezes nós vemos tantos ataques nas próprias redes sociais de pessoas que a gente segue, sabe? Que às vezes se manifestam, se colocam como cristãos e colocam uma palavra. E tem um filósofo que ele é o Cortella, não sei se os irmãos já conhecem, e ele é cristão, ele é católico, mas ele é cristão. E na época do Natal, ele colocou uma postagem. Geralmente ele faz uma postagem perguntando assim, isso, né? Comente sobre isso. Aí ele coloca uma verdade, e aí pergunta assim, será? Né? Então, por exemplo, tudo que sei é que nada sei. Aí ele coloca essa frase, e aí pergunta lá, será? Aí as pessoas vão comentar. E aí, na postagem do Natal, ele colocou assim, Jesus foi a pessoa que mais impactou o mundo com seu modelo, com seu exemplo, não tem questionamento. Porque ele crê, ele é cristão, né? Apesar de ser filósofo, apesar de ser católico, ele fala isso, não tem questionamento. E aí as pessoas começaram a se manifestar. Aí teve um que falou assim, não sei por que tanta importância para esse Jesus, se Buda veio e teve tanta influência quanto esse Jesus. E aí o pessoal falou assim, olha, você não está entendendo nada, porque Jesus impactou tanto a humanidade que a gente tem antes e depois de Cristo, né, dividindo a história. Então, nem se compara com a influência que tem de Buda. E a discussão continuou e tal. Aí eu parei de ler, porque o cara começou a ser agressivo mesmo. Começou a usar palavras de baixo calão para se referir a Jesus. Eu falei assim, gente, não merece nem ler. Então, eu nem sei que palavras que ele usou, porque realmente não merece nem ser lido isso. E eu fiquei assim, como que as pessoas têm essa ousadia, né? De falar assim, eu quero exaltar a Buda e quero denegrir a imagem de Jesus. E aí a gente vê assim, é o espírito de Satanás atuando, né? Querendo esconder a verdade que liberta, que é Jesus, né? Que comparação é essa? Que comparação é essa? Não pode, é incomparável, realmente ninguém impactou a história como Jesus impactou, né? Não existe antes e depois de Buda, existe antes e depois de Cristo. E a história é marcada pela vinda desse homem, né? Que era 100% Deus e 100% homem. Então, a gente tem que entender que, realmente, esse espírito do anticristo está atuando para confundir as pessoas, e muitos já são confundidos. Muitos já creem, né, nessa miscelânea de religiões, de filosofias falsas, entendem que isso é o bem, entendem que realmente todos os caminhos levam a Deus, que tudo leva a um bem maior. E nós, enquanto cristãos, temos que defender o que é a nossa fé. E para isso a gente precisa ter intimidade com Cristo, precisa conhecer a verdade que liberta. E aí, a gente tem o seguinte, as facetas do anticristo. E a gente vai ver que a primeira coisa que a gente tem que acreditar é que vai haver a manifestação do anticristo. Ele vai existir, né? E quando a gente faz curso de teologia, a gente entende que quando a gente encontra mais de 4 referências na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, significa que isso é uma doutrina, é verdade. Né? Vai existir, vai acontecer. Então, o que a gente tem de facetas do anticristo? No livro de Daniel, ele é visto como representado pelos 4 reinos. O leão, o urso, o leopardo e outro animal terrível, que representam os reinos da Babilônia, o Medo-Persa, o grego e o romano. O Fábio falou muito bem sobre isso. Ele também é representado por Antíoco Epifânio, que profanou o templo, consagrando-o a Zeus e sacrificando porcos no altar. A referência está aí, ó, Daniel 11, do versículo 21 e 25. No Novo Testamento, nós temos o anticristo sendo ensinado pelo próprio Jesus. Em Mateus, no livro de Mateus, o anticristo ele é visto como o imperador Tito, que em 70 depois de Cristo destruiu Jerusalém e o templo. E também como um personagem escatológico, ou seja,
algo que já se cumpriu e algo que há de vir. Então, assim, a gente vê essa influência, né? Como eu falei lá no início, a influência do anticristo nos vários e vários governos. Então, a gente vê aqui em Antíoco Epifânio, a gente vê ali no imperador Tito, a gente vê ele também como escatológico. O que é escatológico? Algo que vai acontecer nos últimos dias. Nas cartas de João, em 1 João, a gente vê o termo anticristo sendo usado de forma pessoal, designando um grupo de pessoas que sustentam uma heresia. E a fala do anticristo, isso também fala do anticristo presente, que é esse poder, né, esse espírito influenciador, e do que virá. Falando que também há precursores do anticristo, ou seja, existem pessoas preparando o caminho. E aí a gente vê mais uma vez a imitação. Assim como o mundo estava sendo preparado para a vinda do Messias, a gente tinha João Batista pregando, né, o arrependimento, preparando para a vinda do Messias. Agora, Satanás, imitador, faz a mesma coisa, né? O mundo está sendo preparado para a vinda do anticristo. E Paulo, em 2 Tessalonicenses, mostra o anticristo como o homem do pecado, que surgirá de uma grande apostasia. O que é apostasia? É esfriamento da fé, é deixar a fé, né? As pessoas vão ter deixado a fé nesse momento em que ele vai surgir. E será uma pessoa, ele será objeto de adoração, usará falsos milagres e será totalmente derrotado por Cristo. Aleluia! E é essa convicção que a gente tem que ter. Ele vai ser totalmente derrotado por Cristo. Glória a Deus por isso. A descrição do anticristo em Apocalipse. A gente consegue ver 6 pontos, né, que descrevem o anticristo no livro de Apocalipse. Primeiro, a sua ascensão se dará em um tempo de muita turbulência. Está lá em Apocalipse 13:1. Vi emergir do mar uma besta. E aí, quando você vai estudar, essas águas representam a turbulência do mundo e das nações. Vai ter tanta inquietação que foram comparadas com as águas. E dessa turbulência, em que o mundo parece que vai estar num caos, que não vai ter mais saída, surge alguém dizendo, eu sou a solução. E esse alguém é o anticristo. É a besta que emerge desse tumulto, desse caos, né? Falando, olha, eu sou a solução, eu sou a salvação. E aí a gente tem que entender que todas essas referências, né? O pequeno chifre lá no livro de Daniel, o homem da desolação, citado por Jesus, o homem da iniquidade, citado por Paulo, e o anticristo, citado por João, e a besta que emerge do mar são as mesmas pessoas, né? Então, a gente tem várias referências para reconhecer essa questão, né, do anticristo. Quem é o anticristo? E a gente sabe que os tempos vão estar mal, né? E ele vai vir com falsas promessas. O ponto 2, ele incorpora todo o poder, força e crueldade dos grandes impérios do passado. Então, é o que a gente viu, né? Quando Daniel fala dos impérios. Do Medo-Persa, do grego, do romano, da Babilônia, que foi o primeiro, né, que surgiu. Esses impérios que a gente vê. E, na verdade, quando você começa a prestar atenção, as guerras também representam, né? A gente vê o espírito do anticristo nas guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. A gente tem um grande exemplo aí do governo de Hitler. Como não dizer que teve influência de Satanás, as crueldades, as barbaridades que foram feitas. Né? Então, a gente vê vários outros governantes sendo influenciados por esse poder do anticristo, por esse espírito do anticristo. Né? Então, ele representa não somente os impérios, mas como os governos modernos também, que trazem essa figura, né? Que trazem essa maldade. Simboliza o poder perseguidor de Satanás incorporado em todas as nações e governos do mundo através de sua história. E como a gente vê governos perseguindo a igreja? A gente viu aqui a igreja perseguida, como que as coisas são difíceis na Coreia, por exemplo. Então, que realmente o evangelho precisa ser pregado de maneira escondida, né? Que os cristãos realmente são mortos. A gente vê isso, já representando também uma influência do anticristo, essa perseguição contra a igreja. E o terceiro ponto, ele agirá no poder de Satanás. Vai manifestar-se como um grande falso milagre, que será uma simulação de ressurreição. Não vai ser uma ressurreição verdadeira, vai ser uma simulação. Então, a Bíblia narra isso, né? Que ele vai ressurgir de um acidente fatal.
né? Tem que ter isso na cabeça. Ele irá também realizar falsos milagres. E por causa disso, pelas promessas que ele traz, pelos falsos milagres que ele realiza, por essa questão de todos acreditarem que ele ressuscitou, ele vai se tornar irresistível. Então, muitos se curvarão diante do anticristo por causa dessas características que ele vai trazer. Vai ser uma pessoa de grande influência. O quarto ponto, o anticristo será objeto de adoração em toda a terra. Então, aí a gente vai ter duas questões coexistindo. A noiva estará adorando o cordeiro e a igreja apóstata estará adorando o dragão e o anticristo. E começa, o embate, que foram aqueles que resistiram até o fim. Vamos estar adorando o cordeiro enquanto igreja. E o mundo está se conformando para isso, como eu já falei, E aí a gente vê alguns indícios, que o satanismo e o ocultismo estão em alta. Alguns irmãos até já relataram que ficaram abismados, em viagens que fazem. Então, tipo, num restaurante, e aí foram, por exemplo, ao banheiro. Aí quando eles voltaram do banheiro, tinha tipo um altar para Satanás. É coisa do satanismo mesmo. Então, ele falou assim, se eu soubesse disso, eu não teria nem entrado lá no lugar. Que a gente tem a sensibilidade do Espírito Santo para não entrar nesses lugares. E eu acredito nisso. A gente passou por uma situação, mas que é para quem é espiritual acreditar. Eu e o Júnior, nós fomos para Salvador. Na verdade, a gente ia ficar na Praia do Forte. E lá vocês sabem como é que é, a influência de outras religiões e a questão da adoração. E eu queria ir num restaurante lá em Salvador mesmo, porque a gente foi para a Praia do Forte, mas depois a gente foi conhecer Salvador, que era super conhecido, o pessoal falava muito bem, que a comida era maravilhosa e que o atendimento era impecável, não sei o quê, Eu vi nas recomendações, procurei lá em guias que recomendam, e entrei no restaurante, eu e o Júnior. Primeira coisa, para achar um restaurante, a gente deu 500 voltas. 500 voltas, a gente não achava a porta desse restaurante de jeito nenhum. Até que a gente resolveu estacionar, falou assim, não, vamos andando, porque não é possível que a gente não vai achar esse restaurante. Aí fomos andando, procuramos um restaurante ali e ali. Conseguimos entrar andando. Quando a gente chegou lá, era como se a gente fosse invisível. Ninguém via a gente. E o restaurante estava vazio. Devia ter umas 2 mesas ocupadas e ninguém vinha atender a gente. Eu levantava a mão, parecia que as pessoas estavam olhando para mim e ninguém vinha falar com a gente. Aí o Júnior olhou assim para mim. Eu acho que ele se deu conta, depois disso, porque a gente ficou algum tempo lá esperando. Amor, olha para trás. Aí quando eu olhei para trás, um monte de imagens de orixá, de não sei o quê, não sei o quê. Aí ele virou e falou assim, acho que é por isso. Eu falei assim, tenho certeza, vamos embora. Vamos embora. Então a gente viu, que não era para a gente comer naquele lugar. Na verdade, Deus nos protegeu e nos livrou disso, porque eu não tinha a noção do que estava nas minhas costas. E eu acho que o Júnior também não, porque a gente estava conversando, esperando, não sei o quê, ser atendido. Aí quando ele olhou, olha para trás e vê como é que são as coisas. Então que a gente tenha sensibilidade, porque a gente já devia ter tido sensibilidade lá atrás. Deus não quer que a gente vá, não está achando restaurante? Alguma coisa estranha tem, lá atrás. A gente não precisava nem ter se dado o trabalho de parar, estacionar e procurar. Não é para a gente ir. Vamos parar. E ainda assim, Deus teve misericórdia da gente nem ser atendido. Parecia que o povo não estava vendo a gente. Então, assim, que a gente tenha essa sensibilidade, porque é real. E aí, às vezes, a gente não acredita nisso, mas as coisas são consagradas mesmo. Existem esses poderes ocultistas, existe isso. A gente tem que crer no mundo espiritual, também, nessa guerra espiritual. Eu acho que a maneira que a gente tem de se misturar e de se enfraquecer na fé é quando a gente começa a considerar que tudo é normal. Que a gente pode ir em todos os lugares, que a gente pode escutar todas as músicas, que a gente pode fazer o que quiser, porque é tudo muito natural, está tudo muito certo. E, na verdade, não é. Nós somos templo do Espírito Santo. A gente só pode ir, fazer e comer aquilo que Deus permite. Então, que nós possamos ter essa sensibilidade. As seitas esotéricas também estão crescendo a cada dia. E a nova era, isso aqui eu não sabia, porque, sinceramente, eu não costumo estudar muito sobre isso, não. Proclama a chegada de um novo tempo em que o homem se prostrará diante de Maitreya, o grande líder mundial. Olha aqui que a nova era prega. Então, assim, não é coincidência.
está preparando o caminho para falar assim, todos vão se prostrar diante desse grande líder mundial. E aí, a gente sabe que o anticristo se assentará no templo de Deus. O que ele vai fazer? Ele vai se passar por Deus, vai imitar Deus. Será uma adoração universal, imitará Deus também nesse aspecto. Deus não nos selou, a gente não tem o selo do Espírito Santo, nós não somos a igreja, né, de Deus, selada. O anticristo também vai selar os seus seguidores com a marca, que é a marca da besta. Então, também é uma imitação daquilo que Deus fez. Nós somos selados pelo Espírito Santo e ele vai selar os seus seguidores com a marca da besta. Que também não vou entrar nesse mérito, porque existem vários e vários pensamentos e a gente não sabe o que é verdade. Como que é essa marca, o que vai ser, se vai ser chip, se não vai ser chip. Então, assim, aquilo que eu não tenho certeza, eu prefiro não falar, porque aí vira muita história, sabe? E a gente não sabe, só o dia que chegar mesmo. Que aí a gente vai ter que ter a sensibilidade para reconhecer. Olha, é a marca da besta, não vou querer. Se nós estivermos aqui, se nós não tivéssemos sido arrebatados já por Cristo. Mas é isso, a gente sabe que é um sinal, e a Bíblia fala que vai ser na testa ou na palma da mão. Então, que a gente tenha sensibilidade para que possamos reconhecer. Perseguirá de forma cruel quem se recusa a adorá-lo. E aí a gente vai ver isso, a perseguição. O anticristo, ele fará oposição aberta a Deus e à igreja de Cristo. Vai ser declarada mesmo. E, em sexto lugar, o anticristo será apoiado pela segunda besta, o falso profeta. Então, a primeira besta ela age no campo político e a segunda no campo religioso. E aí a gente vê mais uma vez uma imitação. É uma simulação da trindade divina. Sendo o dragão, o antideus, a besta vinda do mal, o anticristo, e a besta vinda da terra, o antiespírito. Então a gente vê, a oposição. Por isso que eu ainda creio nisso, Porque que as pessoas que creem em Jesus vão ser livres nesse aspecto, porque elas vão ter conhecimento. Olha, ele está querendo imitar Deus, mas não é porque eu conheço Deus. Ele está querendo imitar Cristo, mas não é porque eu conheço Cristo. Ele está querendo imitar o Espírito Santo, mas não é porque eu conheço o Espírito Santo. Entendeu, irmãos? Essa é a fé que eu tenho. Essa é a fé que eu tenho. Tanto que o que eu creio, se eu falar assim, Raquel, pessoa, enquanto cristã, o que eu creio? Que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Eu creio nisso. Fui ensinada assim, e eu quero ter fé. Mas o que eu peço para Deus? Deus, se essa visão estiver errada, que o Senhor me ajude a suportar. Que o Senhor me ajude a reconhecer isso. Porque, realmente, a gente tem que ter fé em alguma coisa, mas eu digo que é fé. Não é o estudo que me apontou até essa visão. Não, é fé. Tanto que quem crê que a igreja vai passar pela tribulação também tem. Conheço muitas pessoas que têm essa crença, Não, a igreja vai passar pela tribulação. Inclusive se preparam para isso. A gente vai ter que aprender a plantar, a colher, a se virar, porque a gente não vai poder adquirir as coisas no mercado, por exemplo. Então a gente tem que se preparar para isso. A gente tem que aprender com as pessoas como é que a gente faz isso. Então tá, amém, É outro ponto de vista. Mas o que acontece é que nós precisamos resistir até o fim. E, na verdade, a nossa jornada aqui na Terra, a gente já tem que resistir até o fim, na verdade. Glória a Deus por aqueles que encontram Jesus na glória e se encontram de maneira salva e têm a convicção de que morreram salvos, porque resistiram até o fim. A nossa vida já a gente está aqui sob a influência de Satanás também. Então, a gente precisa ter, durante essa vida terrena, essa sensibilidade à voz do Espírito Santo e às coisas de Deus. E em relação à manifestação do anticristo, ela possui uma presente dissimulação e uma futura revelação. Então, é o que a gente está falando, que esse espírito já atua de maneira a enganar as pessoas. É um espírito enganador. E aí a Bíblia fala para a gente, lá em Apocalipse, lá em 2 Tessalonicenses 2,6, que o anticristo ainda não se manifestou porque é algo ou alguém o segura.
né? Então, eu preciso que esse algo, esse alguém não estejam mais aqui para que ele se manifeste. E as referências que eu vi falam que a maioria entende que o algo é a lei e que alguém é aquele que faz a lei se cumprir. Então, quando o anticristo se manifestar, as pessoas não vão estar mais suportando as leis, inclusive as leis bíblicas, né, as leis da palavra de Deus, e vai ser um momento de grande dissensão da fé, as pessoas vão estar com a fé esfriada, enfraquecida, então vai ser nesse momento. Mas eu aprendi algo que eu coloquei no meu coração, e foi na faculdade. E eu falei assim, nossa, faz todo sentido. O professor nos ensinou que o algo era a igreja e que o alguém era o Espírito Santo. E aí traz um sentido para o arrebatamento, né? Porque aí a igreja e o Espírito Santo não estarão mais na terra e aí o anticristo vai se manifestar. Né? Então tem essa linha de entendimento também, que o que segura a manifestação do anticristo é a igreja e é o Espírito Santo. Mas a maioria dos teólogos entendem que é a lei e que é aquele que se faz cumprir a lei. Por isso que eu falo que é uma questão de entendimento, é uma questão de fé. É uma questão de fé. Né? No meu entendimento, o que eu quero crer é isso. Eu não sei se é uma visão... Porque Deus tem me falado muito do amor dele. Né? Que tudo isso ele fez por amor. Por que ele mandou Jesus morrer na cruz? Foi por amor. Por que ele deixou os exemplos registrados na Bíblia? Foi por amor. Eu estava até conversando isso na classe de discipulado. Hoje que a gente é mãe e pai, aí a gente pensa assim, eu vou dar meu filho em sacrifício pela vida de outra pessoa? E eu fico pensando assim, gente, é amor demais, nada disso, né? Então Deus falou assim, olha, eu te amo tanto, que eu quero que você me ame tanto também. Até onde vai a sua fé? Né? Eu quero ver, né? Até onde vai a sua fé? Porque eu fiz tudo isso por amor a você. E aí, por isso que eu tenho essa fé de que a igreja vai ser arrebatada antes. Né? É uma questão de fé. Apesar de que a maioria dos teólogos diz que é o quê? Meso-tribulacionista, né? Que vai ser no meio da tribulação que a igreja vai ser arrebatada. Então, assim, a gente não tem convicção para afirmar. Então, o que eu sugiro é que os irmãos realmente estudem e vejam, né, o ponto de vista que mais concorda. Exatamente. Não faz. E será salvo, tu e tua casa. Essa é a salvação. Então, o que a gente também tem que entender é que o anticristo vai ter um número... Eu queria que... Tem como projetar? Ou é melhor eu ler? Tem, meninos? João, Ataro? Tem como projetar? 2 Tessalonicenses 2, de 6 a 8? Eu também já estou com aberto aqui. Vou ler. E agora vós sabeis o que o detém para que o seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então é essa certeza que a gente tem, né? Que algo está impedindo que o anticristo se manifeste agora. E esse algo vai ser retirado e o anticristo vai se manifestar. Mas a vinda do Senhor irá acabar com ele de uma vez por todas, de uma vez definitiva. Próximo. Opa, eu falei muito próximo, né? Possui um número de identificação. Apocalipse 13, 18. É a luz, meu amor. É a luz. Apocalipse 13, 18. Se alguém encontrar, pode ler, por favor. Porque a minha Bíblia tem a harpa aqui no final. 13? Uhum. Apocalipse 13, 18? Isso. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento calcula o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse
666, 666. E aí tem um ponto de vista muito interessante de um teólogo que eu vi, porque o número 7 é o número da perfeição. E ele é usado várias vezes na Bíblia, né, para se referir às coisas de Deus. E o número 666 significaria o imperfeito, erro atrás de erro, imitação atrás de imitação. Né? E eu achei muito interessante esse ponto de vista, né? É incompleto, é erro, é fraude, né? Não é o 7 que é o perfeito. Então, eu achei bastante... Mas se vocês forem procurar aqui, que é o 666 também, vai encontrar muitas e muitas informações. O anticristo, ele vai ter um poder limitado. Aí, como eu já estou com o Apocalipse 13 aberto, eu falo assim, ó. Apocalipse 13, 5. Foi-lhe dada uma boca para proferir grandes blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. E aí, a gente vê que foi dado esse poder para ele. Foi uma permissão que foi dada. Ele pode blasfemar, ele pode até matar fisicamente as pessoas, mas espiritualmente não, ele não tem esse poder. Né? Então, ele vai blasfemar, ele vai perseguir, ele vai ter o poder de matar, mas espiritualmente não. Né? Então, é poder limitado e, por fim, ele será derrotado. Será totalmente destruído, e aí a gente tem várias referências. 2 Tessalonicenses 2:8. Quem tiver com a Bíblia aberta e puder ler, mas eu acho que eu estou com ela facinho aqui. Tessalonicenses 2:8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Daniel 8:25. Se alguém encontrar primeiro do que eu. Daniel 8:25. Isso. Então, ele será quebrado, totalmente destruído. Isso, exatamente. Passa lá para minha outra referência lá, meninas, por favor. Que também está em Daniel. Acho que está no penúltimo slide, João. Vamos ver se é. Exatamente. Amém. E aí tem mais uma referência que está em Apocalipse 7:20, é isso? 19:20. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoravam a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde como enxofre. Amém. Então a gente tem convicção de que ele será totalmente destruído. E, próximo slide, a igreja nisso tudo. Eu tô com o negócio aqui e fico falando, né? Ela é selada por Deus, está lá em Apocalipse 9:4. Pode deixar, João, que eu passo aqui. Apocalipse 9:4. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E aí a gente vê que já aconteceu isso lá no passado, né? Quando Deus marcou as casas dos hebreus e o anjo da morte passou, e quem tinha a marca de Deus não foi atingido. Mesma coisa aqui, né? Só serão atingidos aqueles que não têm a marca de Deus. Apocalipse 12:11 vai dizer que a igreja vai preferir a morte à apostasia e vencerá o dragão e o anticristo.
Apocalipse 11, 12. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: subi cá, e subiram no céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Não, eu estou lendo errado, mas tudo bem. Apocalipse 12, 11. 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. A gente também vê isso nos ensinamentos de Paulo, né? Que não consideremos nossas vidas por preciosa. E aqueles com os nomes no livro da vida não adorarão o anticristo. Apocalipse 13, 8. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, eu quero ser parte dessa igreja, meus irmãos. A igreja selada, né? A igreja que reconhece a voz do seu pastor. A igreja que tem o seu nome escrito lá no livro da vida. Né? Que nós não venhamos a nos contaminar pelas influências que já estão presentes nesse mundo, as influências do anticristo. Que nós tenhamos sensibilidades para reconhecer os sinais. Né? E no culto passado, o Fábio falou bem isso, né? Que quando Jesus subiu aos céus, depois que ele ressuscitou, ali na frente de todos os discípulos, foi um sinal tão maravilhoso que a fé deles estava assim, inabalável. Né? Então a gente vê que os discípulos foram mártires. Eles realmente tinham convicção do Deus que eles estavam servindo, porque eles viveram tudo isso. Né? Foram sinais que aumentaram a fé dele. E que a gente possa enxergar esses sinais. Tanto quanto do estabelecimento de uma única política, de um único reino, de um único governo, de uma única moeda, né, quanto a preparação para a vinda do anticristo, que a gente possa reconhecer esses sinais e realmente ter a nossa fé fortalecida de que está se cumprindo aquilo que foi escrito nas Escrituras. A gente vê que os dias são maus, a gente vê guerras, a gente vê rumores de mais guerras, a gente vê desastres naturais acontecendo, a gente vê economias falindo, a gente vê governos se reorganizando, se agrupando em blocos, a gente vê tudo isso acontecendo. Né? Então, que a gente tenha essa sensibilidade e os olhos abertos, irmãos, para a gente ser essa igreja aqui, selada por Deus. Em nome de Jesus. Né? Então, é que realmente, eu sei que tem muito mais perguntas do que resposta, esse ensino sobre a manifestação do anticristo, mas que a nossa fé seja uma fé inabalável no nosso Cristo, o verdadeiro Cristo, aquele que morreu na cruz no nosso lugar, né? Que a gente realmente seja parte da igreja que vai ser arrebatada em nome de Jesus. Amém?